Legal, boa tarde, gente. Bem-vindos novamente à Web TV Meon. Mais um dia que a gente está com vocês conversando sobre diversos temas. Ontem a gente conversou sobre o furacão Irma, né, que passou lá nos Estados Unidos, que brasileiros, pessoas da nossa região que presenciaram, estiveram lá presentes e conversaram um pouquinho com a gente. Hoje a gente está aqui em São José dos Campos, num seminário que está falando sobre o plano diretor. Plano diretor que cada cidade, a maioria das cidades tem um plano diretor que se organiza, né? Organiza a cidade. Então a gente vai conversar com dois especialistas. Hoje a gente está aqui com Carlos Leite, que é urbanista, e também com Juliana Alencar, que é engenheira ambiental e bióloga e mestre e doutora em engenharia civil. Os dois são dois de vários palestrantes que estão hoje aqui em São José dos Campos, no Teatro Colinas, na zona oeste de São José, conversando um pouquinho com especialistas, com políticos e com pessoas que tiverem interesse em participar desse dia de palestras sobre esses dois temas. Queria agradecer a presença de vocês dois, Carlos e Juliana, e se apresentarem um pouquinho para as pessoas agora. Vamos começar então pelas damas, né? Começar pela Juliana. Olá, meu nome é Juliana, eu venho trabalhando desde o mestrado e dando continuidade no doutorado com a questão da requalificação de rios urbanos. Então, especificamente no evento, eu vim trazer um pouco de uma nova abordagem sobre os rios nas áreas urbanas, né? Que a gente tem hoje uma percepção muito ultrapassada, onde o rio é só um elemento morto na paisagem. Então, trazendo uma nova abordagem, novas técnicas para reintegrar o rio à população, trazendo o rio como um elemento de lazer na paisagem e fazendo o aproveitamento de todas as funções ecossistêmicas que ele tem e que a gente acaba deixando de aproveitar. Legal. E você, Carlos, qual que é o seu tema específico? Olha, eu sou urbanista, trabalho com desenvolvimento urbano e mais especificamente desenvolvimento urbano sustentável. Essa é a minha trajetória aí na vida privada, no meu escritório, na vida acadêmica, dando aula. E estou desde janeiro como diretor da São Paulo Urbanismo na Prefeitura de São Paulo. Como eu faço muitas consultorias e revisões de plano diretor, eu acredito, né, que tenha sido esta a razão do convite para vir aqui falar para vocês aqui em São José, né, nesse início de processo de revisão do plano, o que eu acho é sempre muito bom para mim, muito gostoso, é um prazer. E acho sempre uma janela de oportunidades que deve ser aproveitada com muita potência e muito carinho pela parte da população, participando ativamente, todas as entidades, a iniciativa privada, o mercado e, logicamente, a condução do poder público em fazer isso com a maior competência e seriedade possível, porque uma cidade como São José, com toda a sua força, né, merece repensar marcos regulatórios, instrumentos inovadores daqui para frente. Legal, dentro do seu tema então, o que o senhor conhece de São José ou o que você pega de exemplo de cidades semelhantes à nossa cidade aqui, à nossa região, como que você pode orientar as pessoas que estão assistindo, que às vezes não conhecem muito, não entendem o que é o plano diretor ou o que é o seu tema específico dentro do plano diretor, como a gente pode explicar, como a gente pode detalhar um pouquinho? Olha, eu diria o seguinte, né? Eu acho que depois de muitos planos diretores inócuos, né, que foram feitos aí simplesmente para cumprir tabela Brasil afora e que a população nunca viu para que serve, eu acho que finalmente aí em algumas cidades, São Paulo é um exemplo recente, mas tem algumas outras aí também, que estão fazendo trabalhos inovadores, interessantes e com uma boa participação da população que pode ver em alguns anos a partir dali boas transformações, né? Então, assim, São José é uma cidade muito espalhada, uma cidade que tem uma mancha urbana, né? O tamanho do seu território muito grande, né? 1.000 km² aproximadamente, por uma população de 650 mil pessoas, o que dá uma densidade baixíssima, né? Então, isso é um sintoma não muito bom, né? Em princípio, né? Então é um desafio de São José daqui para frente, pensar como se desenvolver, criando aí algumas centralidades com uso misto, mais funcionais, cidades mais dinâmicas, com mais vida, né, no chão da cidade, no comércio, nas calçadas. Eu acho que outro desafio importantíssimo para São José e para todas as cidades brasileiras é casar finalmente, né, urbanismo e transporte, urbanismo e mobilidade. Né, para a gente superar o carro dependência, né? O carro não é um inimigo, mas o carro não pode ser o protagonista, né?
Então, o desenvolvimento urbano, para onde a cidade cresce, aonde ela se adensa, aonde que a gente põe mais gente, tem que estar totalmente atrelado com o sistema de mobilidade da cidade. Carlos, hoje por a gente ser uma região metropolitana, somos a região metropolitana do Vale do Paraíba, vamos dizer assim, um plano diretor e um projeto que seja de São José dos Campos, deve ao mesmo tempo ter uma relação com o plano diretor das cidades vizinhas, de toda a região? Sem dúvida, pergunta importantíssima, né? Nós temos agora essas regiões nas regiões metropolitanas que já existem faz tempo, né? A daqui é uma delas, né? Uma das mais importantes. Nós temos agora a obrigatoriedade de fazer os PDDIs, né? Que estão aí em curso, né? O daqui inclusive, desta região, né? E os PDDIs, o ideal é que eles estejam o máximo possível alinhados com os planos diretores das cidades, né? Daqui do Vale, no caso, né? Como São José está nesse momento de revisão, ótimo, né? Porque o PDDI está sendo feito também neste momento, né? Então é ótimo. Então o ideal é juntar essas duas oportunidades e os técnicos de ambas as instâncias se conversarem e atrelarem. E o que é o PDDI, para explicar? O PDDI é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado das Regiões Metropolitanas. Né? E além disso, nós temos o Plano Metropolitano, que a Emplasa fez recentemente, né? E que coloca o PAN, o Plano de Ação da Macrometrópole de São Paulo. Então é a macrometrópole, toda a região que pega aqui o Vale do Paraíba, a Grande São Paulo, a Baixada Santista e chega em Campinas. Dentro dessa macro, a gente da nossa região tem alguma peculiaridade, alguma coisa diferente? Vamos por parte. Então, assim, acho que assim, em camadas, né, que eu acho que o ideal é a gente tentar casar, né, o PAN, o Plano de Ações da Macrometrópole, feito pela Emplasa, a empresa responsável pelo planejamento regional do estado de São Paulo. Como que ela pensou essa macrometrópole, né? Que é uma região a mais rica, mais potente, com maior universidades, recursos do Brasil, né? A macrometrópole de São Paulo. São José está lá dentro. Depois, o PDDI, né? Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região aqui do Vale. E o plano diretor de cada cidade. Como nós estamos falando de São José, o ideal é que São José esteja alinhadinho com essas outras instâncias. São José tem algumas vocações aí, né, tradicionais, da indústria e tecnologia, do ITA, das universidades, do conhecimento, né, tem uma pujança aí econômica, tem polos de educação reconhecidíssimos, tem uma vocação aeroportuária, está numa localização estratégica que vai aí, está próxima do maior polo de economia do Brasil, né, da América Latina, né, que é São Paulo, muito próximo, né, numa distância que muita gente, inclusive, vai e vem todo dia. Está também a meio caminho entre o segundo maior polo, né, que é o Rio de Janeiro, está próximo da praia, está próximo da montanha e é a capitã dessa região metropolitana. Então, por tudo isso, São José tem aí um protagonismo no Vale, no planejamento, no desenvolvimento e nesse plano metropolitano daqui da região, super importante. Portanto, o plano diretor que que vai nascer daqui, né, daqui a um ano, daqui a 8 meses, daqui a 6 meses, sei lá, ele tem que carregar todas essas boas notícias, essas boas oportunidades. Eu acho que dentro dessas boas oportunidades da gente estar nesse foco, a gente pode já mandar a bola para a Juliana, então, né? Como ela falou, a gente não pode esquecer do meio ambiente, não pode esquecer dessa questão que a gente está o Vale. Então a gente tem a Serra da Mantiqueira, tem o litoral, São José está 1 hora próximo de tudo. Então a gente vai falar um pouquinho com a Juliana para entender, dentro do que o Carlos conversou com a gente e agora dentro do tema dela, como que a gente coloca a questão do meio ambiente, a questão dos rios, dentro do nosso plano diretor, para eles estarem cada vez mais inclusos e não fora da nossa realidade. Né? Legal, Juliana, hoje você ainda não conversou com o pessoal, mas você vai trazer especificamente o quê e como que aqui a gente tem o nosso nome já é relacionado ao nosso rio, né? Rio Paraíba do Sul. Sim. Como que a gente pode relacionar dentro do nosso plano diretor de São José e da região isso? Então, a grande importância dessa revisão do plano é adequar
o sistema de drenagem da cidade e as novas tendências que a gente tem observado no mundo. Então, a gente tinha antigamente uma visão muito restritiva, né, de que o sistema de drenagem tinha que desaguar rapidamente as águas, e hoje a gente tem uma nova percepção, que um conceito de retardar a água, priorizar a qualidade da água, priorizar o uso das várzeas para recreação, enfim, para diversos usos, né, promover um uso múltiplo das águas, que a gente acabou restringindo muito o uso à drenagem urbana e, na maioria dos municípios brasileiros, também mandar embora nossos esgotos. Então, nessa nova visão, né, a gente tem que priorizar outros usos, lazer, recreação, navegação, né, nos rios que permitem isso, enfim, reestruturar toda a várzea para que ela possa promover esses diversos serviços. Então, dentro dessa reestruturação do plano, o plano, né, diretor focado na drenagem urbana, ele tem que levar em consideração todas essas novas técnicas, né, que a gente fala muito hoje, que é da infraestrutura verde e azul, né, que é usar as funções da paisagem, dos elementos vivos, para trazer novas funções ecossistêmicas para os ambientes aquáticos. Então, né, alinhar uma nova concepção da drenagem e também visando, né, todas as questões das mudanças climáticas, né? Você citou a questão do furacão, né, que vocês fizeram a matéria ontem. Então, a tendência é que esses eventos extremos, né, tanto passagens, né, por eventos climáticos, chuvas muito intensas, como períodos muito secos, que cada vez serem mais constantes esse tipo de evento. Então, a gente tem que programar nosso sistema de drenagem para lidar com isso, para que ele seja um sistema resiliente. Hoje, o sistema que a gente adota, né, o sistema convencional, tradicional, ele está extremamente sujeito a manutenções, ele é um sistema extremamente frágil. Esse, né, sistema tradicional que te diz é a questão que causa as enchentes, vamos poder dizer assim? São sistemas que eles estão fadados, né, a qualquer evento que foge um pouco do padrão, ele não consegue lidar com isso. Para quem não conhece... Alagamento, inundações, etc. E para quem não conhece essas novas formas, de uma forma mais simples para a gente explicar para eles o que seria uma opção para substituir. Sim, então hoje o que consiste um sistema básico de drenagem, micro e macro drenagem? A gente tem galerias que captam aí as águas da chuva e direcionam essas águas para os rios diretamente. Então a gente cria uma ponte direta entre a água da chuva e o rio. Então isso faz com que esse grande volume de água que seja absorvido muito rapidamente pelo rio, e isso potencialmente gera vulnerabilidades no sistema. A gente pode ter pontos de alagamento, enfim. Então, os sistemas sustentáveis, eles criam redes interconectadas para que, no caso de uma falha numa ponta do sistema, esse impacto pode ser absorvido por outro. Então, por exemplo, o uso de sistemas verdes, que usam sistemas vegetais que promovem a infiltração da água, sistemas que retardem o avanço da água, né? Hoje a gente conecta rapidamente. Então, sistemas que façam com que a água trafegue lentamente pela paisagem, né? A gente tem alguma cidade de exemplo que a gente pode dizer que já teve essa atualização? No Brasil, infelizmente, a gente tem poucos casos, né, implantados de fato, né? A gente tem iniciativas muito bacanas feitas, por exemplo, pelo Drenurbis em Minas Gerais, né, na região principalmente de Belo Horizonte, onde eles têm adotado, né, diferente de São Paulo, que tem adotado os grandes piscinões, né, para amortecimento das vazões de cheia, eles têm adotado pequenos lagos pulverizados ao longo da cidade para absorver essas águas lentamente e serem sistemas dinâmicos que permitem que a população visite como parques, use essas áreas para recreação nos períodos de estiagem, diferentes dos piscinões lá que a gente pensa, né, aqui. Espero que São José nunca chegue a ponto de instalar um piscinão do tipo de São Paulo, né, que são grandes reservatórios de concreto gigantesco que a população não usa para nada, né, um grande buraco na paisagem. Então, enfim, mas quando a gente sai, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, a gente vê vários exemplos desses sistemas, né, como parques pulverizados ao longo da cidade, que retardam o avanço das águas, né? Então, na contramão do que a gente tem visto aí nas grandes capitais do Brasil. São José tem como grande vantagem, né, enfim, minha área é muito São Paulo, mas pelo pouco que eu estudei para poder participar do evento, os cursos d'água têm uma área de várzea, apesar de muito antropizada, ainda muito preservada com relação
áreas disponíveis para intervenções. Então, né, contrário de São Paulo, que a gente jogou muito a ocupação urbana na calha do rio, aqui, pelo que eu pude ver, né, os córregos que a gente tem ao longo da área urbana, eles têm ainda, né, uma área de várzea relativamente disponível. Isso é muito bacana para a implantação de parques lineares, estruturas de retenção e estruturas de lazer para a população. Então, tem um potencial imenso que tem que ser explorado, né, por esse plano diretor. Com essas ações, existe a possibilidade de a gente ver renascer o nosso rio, mesmo o próprio Rio Paraíba do Sul, que hoje não é tão vivo quanto era antes, que as pessoas pescavam, nadavam, estavam presentes. Existe essa possibilidade desse resgate com essa nova visão e trabalho dentro do plano diretor? Sim, a gente tem que ter consciência que o rio que passa no centro da cidade, ele não vai ser o rio bonitinho, com peixinho raro, que a gente vai ter lá na região de mata preservada. Mas ele pode muito bem ser um rio que não cheira mal, um rio que não tem lixo, um rio que é visualmente bonito, um rio que, né, se a população tiver usando para lazer, caiu uma bola da criança dentro do rio, a criança pode entrar no rio para pegar a bola, né, sem acontecer nenhum tipo de agravante. Então, a gente pode chegar nesse rio, que a gente fala que é o rio bom, né? Não necessariamente é o rio que vai estar lá dentro da matinha, mas é um rio bom, um rio que a população usa. E, né, visando ainda o Rio Paraíba do Sul, esses córregos que estão dentro da cidade são de extrema importância, porque todos eles afluem para o Rio Paraíba do Sul. Então, a gente tem aí uma obrigação até moral, né, de preservar esses córregos para mandar água de boa qualidade para o Rio Paraíba do Sul, que tem toda uma importância regional para abastecimento de água e etc. Legal. E para as pessoas, para a população que vai assistir, que está acompanhando também agora, como que eles podem fiscalizar, ajudar na produção, na construção do plano diretor, ou mesmo depois que for definido, fiscalizar, acompanhar a atuação dos órgãos públicos dentro dessa visão? Quando a gente pensa em projetos de requalificação de rios urbanos, não existe nenhum projeto, né, na história dos projetos de requalificação que funcionaram sem a participação da população. Porque não adianta nada o poder público instalar uma grande infraestrutura, uma tecnologia fantástica, se a população não colabora com o uso de toda essa infraestrutura, né? Então a gente diz que tem vários tipos de impacto que o rio sofre. E um deles, que é, né, um fundamental, é o lançamento de cargas poluidoras. E a população contribui muito com isso, né? Quando ela joga o papelzinho na rua, porque quando chove ele vai parar no rio, quando ela faz uma ligação clandestina de esgoto numa galeria de drenagem, né, irregularmente. Então, são pequenas ações, né, que quando a gente tem um olhar mais clínico e assume a responsabilidade de que o rio é nossa casa também, né, é uma extensão do nosso quintal, né, e se a gente jogar o papelzinho no chão, uma hora ou outra vai parar no rio, a gente acaba ajudando muito no processo, né, isso são medidas muito importantes. Além disso, a participação ativa na revisão do plano, né, participar das audiências públicas, né, porque são nas audiências que é definido como que vai ser feito o novo uso da várzea, por exemplo, né, então não adianta nada a população desejar uma coisa, não participar do processo, porque isso que ela deseja não vai ser, né, efetivamente realizado. Então, é muito importante que a população seja ativa no processo, né? Comunique suas demandas, comunique seus anseios. Né? Isso é bacana, não, isso aqui não é do nosso interesse. Isso aqui a princípio não era, mas pode ser. Então, isso é muito importante para que o que for executado realmente, né, venha a ser consolidado e se mantenha na paisagem. E eu acho que é importante isso que ela falou, de participar, de vocês estarem ativos. Então, a gente tem esse espaço que vocês estão acompanhando agora, que vocês vão poder assistir durante para sempre, que vai ficar aqui no nosso Facebook também, no nosso YouTube e na nossa página no meu.com.br. Então a gente volta a falar rapidinho com o Carlos, para entender também a questão, como que vocês podem participar. A gente viu da questão ambiental. Agora a questão estrutural, a questão do projeto em si, né? Como que a população pode participar ativamente e posteriormente, né? Como que a população pode estar continuando participando. Só que, primeiramente, de quanto em quanto tempo é revisto o plano diretor e como que as pessoas participam dessa revisão? Olha, por lei, a legislação que regulamenta tudo isso é o Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal de 2001, né? E por lei, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que fazer o plano diretor. Infelizmente, um monte não fez no Brasil. E por lei também, que é essa mesma lei, a cada
10 anos no máximo, pode ser menos, mas no máximo 10 anos ele tem que ser revisado, né? E indo para a segunda parte da sua pergunta, como é que a sociedade pode participar? Eu acho que é um momento super importante de participação ativa, quanto mais ativa possível. E existe vários, numa cidade do porte de São José, com certeza existirão vários fóruns, várias formas, né? Por exemplo, através do site, muita coisa hoje em dia já se faz, né? Você pode colocar lá algumas premissas, minutas, para a população ver, ler, analisar e participar, comentar, dar suas sugestões. O poder público recebe, passa para os seus diversos técnicos de transporte, de legislação, de urbanismo, de meio ambiente, etc., e faz a devolutiva. Então esse é um primeiro processo através da internet. Consultas públicas, a gente chama, né? Através da internet. Consultas públicas participativas. As tradicionais audiências públicas, que cada vez mais eu acho que elas perderam um pouco da importância, né? São grandes fóruns, né? É uma coisa muito mais quantitativa do que qualitativa, mas algumas gerais tem que ter, né? Por lei tem que ter, pelo menos uma no início, uma no fim. São as grandes audiências convocadas pelo prefeito e o secretário, com participação aberta a todo mundo. E tem as várias formas de oficinas participativas e de audiências parciais, que eu acho muito importantes, né? Por exemplo, se a gente olhar aí para as regiões de São José, eu imagino que se possa ter aí oficinas participativas, duas pelo menos, né? Uma onde os técnicos, o secretário apresenta um pouco o que está fazendo e faz uma escuta, né? Uma escuta da população. A população opina, critica, faz os seus pedidos, o que é que está faltando, o que está querendo, naquele bairro, naquele distrito, naquela zona, naquela região, né? E depois de um tempo, né, enquanto isso os técnicos da prefeitura vão trabalhando, tem uma devolutiva, né, em cada região da cidade. Então nós temos pelo menos duas, né? Uma de mais de escutar e outra de devolutiva, né? Olha, escutamos vocês, alinhamos com todo o trabalho técnico que está sendo feito e estamos voltando aqui para dar as devolutivas. Além disso, então já te falei 3 formas aí, né, de participação. Além disso, temos uma quarta, que na verdade é muito variável de cidade para cidade, mas aqui em São José com certeza deverão ter várias, que são com as entidades de classe, né? Que aí são grupos especializados que têm demandas específicas, mas são associações, são entidades representativas de segmentos muito importantes da sociedade que devem ser ouvidos em oficinas específicas, né? Com o setor do mercado imobiliário, com o setor da associação comercial, com a academia, com os movimentos de moradia. Legal, um ponto, acho que dentro de setores que a gente não pode esquecer da nossa região, é que São José e a região do Vale do Paraíba cresceu sobre a questão das grandes empresas, grandes montadoras, né? A questão de fábricas, os metalúrgicos. Essa questão, surgirem novos espaços, novas áreas dentro do plano diretor, voltado a essas grandes fábricas, ainda é a estratégia certa? Ou, vamos dizer assim, está reduzindo o espaço e permanece o que já existe sem ampliar? Vou ter que responder meio genericamente, porque seria meio leviano eu falar aqui das especificidades de São José, que eu ainda não conheço bem, né? Sei disso que você falou, lógico, das grandes empresas que aqui se instalaram, né? E que foi uma força de crescimento, de geração de emprego, de renda, etc. no século XX, né? Mas de maneira geral, né, no mundo todo, nas grandes cidades, essas indústrias mudaram de padrão, né? Ou muitas delas se mudaram de lugar, de cidade, e muitas delas diminuíram sua planta industrial pela automação, etc, né? Então elas se reduziram. Ao fazer essa redução, elas não precisam mais daquelas plantas industriais daquele tamanho. Algumas se modernizaram e continuaram ali mesmo, naquele parque industrial que estava lá instalado, e outras não, optaram por mudar para outro lugar, né? Porque a mudança, muitas vezes, tem a ver com
com uma questão importante da cidade. A cidade, no século, em agora, 2017, está aparelhada para um bom funcionamento desse parque industrial, desse parque tecnológico, aqui, infraestrutura, mobilidade, logística, transportes, ferrovia, estradas, aeroportos, infraestruturas, parques logísticos, né? Essas perguntas as indústrias hoje se fazem para ficar ou não numa determinada região. Quero crer, né, do que eu sei, que São José tem tudo isso. Pode melhorar, mas que eu saiba já tem, né, o que vale ouro, então. Então, isso é uma coisa interessante. Se isso é verdade, né, me parece que deva ser um desejo, estou falando aqui com o olhar ainda de quem está chegando, né, um pouco distante, toma esse cuidado, né, de que essas indústrias podem permanecer, né. Aí, dito isso, acho que tem aí outras perguntas consequentes. Esse segmento está parado, está estagnado, pode crescer? É desejável que cresça? E aí, como fazer crescer? O que é que está faltando para tanto? Né? Uma cidade desse tamanho, super bem localizada, com aeroporto, com a Dutra, com a Ayrton Senna, com a região geográfica, São Paulo, Rio, babá, me parece, e com essa forte tradição que já esteve aqui das grandes indústrias, me parece que é desejável manter, gera renda, gera emprego, né? Aí eu acho que tem uma questão que é como é que a gente pode otimizar, qualificar e eventualmente fazer crescer, né? Porque o século XXI está mudando, né? A indústria fordista tradicional, com um monte de gente trabalhando, isso está indo, está virando passado, né? Portanto, o que é que a gente precisa para atender um parque industrial contemporâneo do século XXI? Outros tipos de recursos humanos, gente mais ligada à tecnologia, né, às universidades, essa proximidade, etc. Que, de novo, acho que São José, né, tem todos os ingredientes. Pode melhorar e otimizar, mas já tem, né? O que vale é ouro. Legal, perfeito. Muito obrigado, Carlos, e tanto a Juliana, né? Vamos fechar. Só queria então que vocês concluíssem um pouquinho do que a Juliana ainda vai conversar com o pessoal, do que o Carlos já conversou, do que viu aqui, e como que vocês podem orientar a população que está assistindo, que vai assistir, de como acompanhar esse processo do plano diretor aqui em São José dos Campos. Peraí, a gente já troca. Ela não quer se ver, gente. Vamos mudar um pouquinho. Pronto. Bom, eu acho que, né, pensando, né, minha área é muito a questão das águas urbanas, então é claro isso nos processos, né, de requalificação de rios no mundo todo. Se não tem participação da população, o processo se perde, né? Não adianta a prefeitura, o estado, enfim, fazer uma intervenção linda no curso da água, entregar e etc., mas a população não foi integrada, nem sabia o que está acontecendo, não sabe para que serve aquilo que foi implantado, então o processo acaba se perdendo, e muito rapidamente. Com isso, todo mundo perde, porque os recursos que foi investido vai embora, a gente tem todo um potencial que é perdido, então é muito importante essa participação ativa da população, tanto na concepção, quanto em abraçar o projeto e assumir as áreas de várzea, os rios, como a extensão do seu quintal, né? A gente aqui no Brasil tem essa percepção muito limitada de que as áreas públicas são nossas, né? A gente tem que ocupar as áreas públicas. Quanto mais a gente ocupa as áreas públicas, mais elas se valorizam, ocupar, né? É um processo, cuidar, né? Ocupar e cuidar. Mas assim, áreas públicas que não são ocupadas, elas ficam desérticas e acabam caindo em marginalização, enfim. Então faz muito assim, faz parte fundamental do processo que a população participe ativamente em todas as etapas, tanto na concepção, quanto na implementação, quanto no uso ativo das estruturas, né? Então, todas as ferramentas, né, que o Carlos citou, de como a população pode participar na fase de concepção, são muito importantes, e também assumir, né, esse papel individual, né, das pequenas ações cotidianas que geram um impacto gigantesco, né, no manejo das águas aí dentro das áreas urbanas. Legal. Quer concluir com alguma coisa? Tem? Então, acho que só fazer um comentário final aí para todos aí do seu programa, alinhado aí com o que a Juliana falou.
a gente tem dito. A participação é super importante, o momento é bacana. Eu sei que, de maneira geral, assim, a população desconhece a importância de um plano diretor, e muitas vezes no Brasil, ainda mais no Brasil hoje em dia, infelizmente, são muito céticos e descrentes de qualquer coisa que venha de poder público, do Estado, né, de maneira geral, né, com a crise que a gente vive, institucional e política, etc, etc. Mas, então eu queria fazer um pedido, como urbanista que trabalha com isso há muito tempo, pelo Brasil todo, participem, gente, acreditem, né? De tudo que eu tenho acompanhado aqui, nós temos aí uma gestão que está interessadíssima em fazer um trabalho muito correto, tecnicamente muito bem dedicado, levado a sério, com responsabilidade. É tudo que eu tenho ouvido falar aqui do secretário Manara, do prefeito, dos outros secretários. Então, me parece que São José terá tudo para fazer um plano diretor tecnicamente muito bem conduzido. Isso é um ponto super relevante. E o outro é a participação da sociedade, dos ouvintes, de todo mundo, das associações de classe, dos diversos segmentos interessados aí em fazer uma cidade mais qualificada e mais sustentável em todos os sentidos, né? Socialmente e ambientalmente. Legal. Gente, então vocês ouviram os dois especialistas, então não vamos deixar de participar. Hoje a gente teve essa reunião aqui no Teatro Colinas, que segue até a última palestra começa às 6 horas da tarde. Então se vocês quiserem ainda vir, dá tempo de se inscrever, dá tempo de participar, mesmo o teatro já estando lotado. Mas fora isso, vamos participar, vamos acompanhar, vamos ficar perto e ficar atento a tudo que os prefeitos, não só de São José dos Campos, como de toda a região, estão fazendo, revisando seus planos diretores para uma cidade ainda melhor para a gente. Então não adianta só a gente votar e ficar quieto, não, a gente tem que participar, tem que acompanhar, tem que fiscalizar, estar envolvido, sempre envolvido, gente. Muito obrigado aos dois pela participação, gente. Muito obrigado, amanhã a gente volta às 3 horas da tarde com mais um tema, mais um bate-papo, mais uma conversa com vocês. Tchau, tchau.